E aí, concurseiro, concurseira, tudo bem com você? Aqui a gente está no nosso mini curso de redação voltado para concurso público. E nessa aula a gente trabalha a parte do desenvolvimento, que eu sei que é dúvida de muita gente, principalmente quando chega na argumentação. Então, lembra que na aula passada a gente falou de introdução, e tu não pode assistir esse vídeo se tu não tiver vista de introdução. Tem que ir lá primeiro e depois vem aqui. Então, veja só. Lá na introdução, a gente escreveu um primeiro parágrafo sobre prevenção da violência infanto-juvenil. E naquele parágrafo, como o culpado desse tema ainda acontecer, a gente escolheu aqui, ó, sentimento de impunidade e desestrutura familiar. Então, esses dois culpados é o que a gente trabalha no desenvolvimento, cada um no seu parágrafo, seguindo essa ordem, sem misturar, sem alternar. Então, vamos pegar aqui a questão do culpado 2, desestrutura familiar. Essa questão a gente utiliza para falar no nosso parágrafo de desenvolvimento número 2, para seguir a ordem. Então, tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Então, veja aqui, ó. Qual é a primeira coisa que a gente faz num desenvolvimento? A primeira frase é só o assunto, é só para o corretor. Ah, então é sobre isso? Beleza, entendi. Então, veja só. Além disso, é importante abordar também, que a gente está falando do outro argumento, a questão da desestrutura familiar. Veja que desestrutura familiar é exatamente o culpado que a gente já tinha colocado lá na introdução. Então, colocou essa primeira frase para o corretor já fica bem tranquilo, ele já sabe ali o norte que vai encontrar no teu parágrafo. Só que pense comigo, depois de eu mostrar esse assunto, desestrutura familiar, agora o corretor quer ver que você tem conhecimento. Então, ele precisa de um repertório que envolva essa questão da família, dessa desestrutura familiar, mas tem que ser algo ali nesse sentido. Não precisa ser especificamente sobre o tema, mas sobre o teu argumento, que é a desestrutura familiar ou família. Nesse caso, o que a gente faz aqui? Ó? Botei assim. Segundo o escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella, educar é papel da família. Beleza, coloquei meu repertório que tem a ver para esse assunto do parágrafo. Agora, não basta eu trazer informação, eu tenho que argumentar. Só que a argumentação aqui na nossa redação não é comprovando tudo que eu estou dizendo, é explicando para o corretor, tipo, ah, entendi, educar é papel da família. Mas o que está acontecendo? Por que a família não está educando? Quais são as consequências? Bora explicar para o corretor. E na hora de explicar, a gente pode fazer da seguinte forma, veja só. Contudo, porém, entretanto, né? Ao analisar a questão da prevenção da violência infanto-juvenil, nota-se uma contradição ao pensador, porque eu não posso ter só jogado a frase dele, né? Eu tenho que comunicar aqui com a situação. Mas bora explicar. Pois em famílias desestruturadas, muitas vezes há ausência de referências positivas consistentes. Então, já estou mostrando aqui o porquê do problema. Como responsáveis que forneçam orientação, apoio emocional e limites claros. Então, hoje em dia, a argumentação na redação de concurso está muito mais para uma explicação do problema, do que está acontecendo, do que você tentar ficar comprovando tudo. Então, explique para o corretor. E aí, para a gente arrematar, depois de fazer essa explicação, a gente fecha da seguinte forma. Logo, essa falta de estrutura pode deixar crianças e adolescentes vulneráveis a comportamentos de risco, como o envolvimento em atividades criminosas. Eu sempre gosto de trazer consequência, porque para o corretor, além da explicação, se você exemplificar, vai ficar melhor ainda dele visualizar que realmente o teu tema é um problema gravíssimo e que a gente não pode deixar essa situação persistir. Então, seguindo essa estrutura de assunto do parágrafo, um repertório sobre esse assunto e uma explicação na argumentação, fica muito mais coerente, muito mais fácil do corretor marcar como correto o teu parágrafo, que afinal é o que a gente realmente quer. Agora, a sequência dessa aula vai ser o parágrafo de conclusão, mas eu só vou trazer a conclusão se vocês realmente quiserem. Então, se você está gostando do mini curso, deixa aqui nos comentários conclusão e dá um like aqui no vídeo que eu vou entender que vocês realmente querem o próximo parágrafo. Te aguardo por lá.